nós vamos falar um assunto bastante interessante, que é o uso de lentes de contato. Pode parecer que o uso da lente de contato é um ato banal, mas muito pelo contrário, é uma coisa extremamente séria. Existem complicações no uso de lente de contato que podem ser graves, levando o paciente até um transplante de córnea, quiçá a perda do olho realmente. Então vamos começar tentando entender as diferentes lentes de contato, as diferentes opções que nós temos. Nós temos as lentes de contato que são usadas simplesmente para substituir o óculos, que são as lentes chamadas cosméticas. Nós temos as lentes de contato usadas para tratamento, lentes terapêuticas, por exemplo, um paciente que tem uma alteração de curvatura de córnea, que óculos algum corrige esse defeito visual e somente a lente de contato consegue resolver. E nós temos também as lentes que são lentes coloridas para mudar a estética, a cor dos olhos. Que são lentes muito disseminadas no seu uso, e estas em especial nós vamos conversar um pouquinho. Primeiro, qualquer pessoa pode usar lente de contato? Não, existe obviamente alguns pacientes que têm contraindicações que podem ser absolutas, ele nunca pode usar lente de contato, como podem ser relativas, ele vai poder usar lente de contato se ele usar alguma coisa adjunta, um colírio, tantas horas, somente de dia. É claro que aí o oftalmologista vai orientar. E aí entra o papel importantíssimo do oftalmologista. Quer dizer, eu posso ir numa farmácia ou eu posso ir na internet e comprar uma lente colorida e colocar no meu olho? Não, eu não posso. Óbvio que a lente está em contato com o olho, então o olho precisa ser examinado para ver se ele pode receber esse contato tão perto deste objeto estranho. Então o oftalmologista vai examinar a superfície ocular, vai ver se esse paciente tem uma quantidade de lágrima suficiente, vai ver se a borda palpebral, se o piscar do paciente permitem esse uso. Não é cabível hoje em dia para qualquer pessoa diferenciada entrar em uma farmácia ou entrar numa internet, comprar uma lente e usar sem orientação médica. Obviamente, o grau varia, o grau da receita que você recebe do óculos não é o mesmo grau que você vai utilizar na lente de contato, precisa ser feito um ajuste, e é claro que esse é o papel do oftalmologista. Uma vez o oftalmologista examinando e prescrevendo a lente de contato, aí sim o paciente pode comprar onde ele quiser, onde ele bem entender, mas é claro que antes tem que ter esse exame oftalmológico. E quais são os tipos de lente? Por exemplo, a gente tem hoje em dia as lentes gelatinosas, que são lentes extremamente agradáveis de serem usadas, mas que apresentam muito mais complicação no dia a dia, em comparação ao segundo tipo de lente, que são as lentes rígidas, aquelas consideradas duras, as chamadas antigamente de acrílico. E como eu já disse, as lentes coloridas. As lentes gelatinosas, elas têm de vários tipos. Então, por exemplo, eu tenho lente de um dia, eu uso e eu descarto. Eu não tenho que ter soro fisiológico para manter, eu não tenho que ter solução para limpar, eu não tenho que ter nada disso. Pus um dia e descarto. Essas lentes são bastante apropriadas, por exemplo, para quem pratica natação, porque expor as lentes de contato a águas contaminadas é um risco bastante significativo de se adquirir uma infecção. Então, se o paciente quer ir nadar, ele usa uma lente de contato de um dia, ele põe para nadar, sai da piscina e joga fora a lente de contato. Existem lentes de contato que você joga fora com 14 dias, um mês. Então, as modalidades são inúmeras. As rígidas já são lentes que você não consegue adquirir fora de um consultório médico, por exemplo, você não consegue por internet, você não consegue na farmácia, porque elas são extremamente personalizadas na sua confecção. Então, as lentes rígidas, elas são lentes um pouco menos agradáveis de serem usadas, pelo menos a princípio. Eu sempre faço um paralelo bem simples, dizendo que lente de contato rígida é que nem um sapato novo. No começo você vai sentir um mal-estar usando, no segundo ou terceiro uso você já está bastante confortável e achando ela ótima. Qual que é a grande vantagem da lente de contato rígida? O número de complicações nessa modalidade de lente de contato reduz bastante. Então, a lente de contato gelatinosa, mais complicações, a lente de contato rígida, menos complicações. E agora, passando para a lente colorida, de mudar a cor dos olhos. Essas lentes realmente são lentes que trazem um grande número de complicações, justamente por elas terem a pigmentação adicionada à estrutura da lente, elas diminuem muito a oxigenação da córnea. Então, a córnea, o olho, ele respira muito o oxigênio que está no ar. Então, é claro, quando você obstrui os poros da lente de contato, cai bastante a entrada da oxigenação para o olho, para a córnea.
Então, essas lentes de contato coloridas devem ser usadas por um período bem pequeno, de uma maneira bem regrada e sempre o paciente bem orientado a possíveis complicações do tipo hipóxia, uma úlcera de córnea, um olho vermelho agudo. Então, das 3 lentes, sem dúvida nenhuma, a lente de contato rígida é a que traz menos complicações. A gelatinosa, usada corretamente, também reduz bastante o número de complicações, mas ela já é uma lente mais delicada no seu uso. E quais são os problemas, as complicações que acontecem durante o uso de lente de contato? Normalmente as complicações ocorrem ou porque o paciente iniciou o uso de lente e não foi examinado antes, então a lente acordou um problema que esse paciente tinha na superfície ocular, ou porque o paciente usou e não cuidou adequadamente da lente. Então imaginem que o organismo humano, toda a superfície do organismo humano, ela é colonizada por bactérias. O olho também não foge dessa regra. Então é claro, se você usar uma lente de contato 1, 2, 3 vezes sem a desinfecção adequada, essa lente vai ficar colonizada por uma bactéria. E cedo ou tarde, no coloca e tira da lente de contato no olho, vai desencadear uma úlcera infecciosa na córnea. Então, ou o paciente não cuidou direito da lente, não desinfectou. E o terceiro ponto, ele não usou corretamente no sentido de, é uma lente que ele pode usar tantas horas por dia, 8 horas por dia, ele vai lá e usa 12. É uma lente que tem que ser descartada uma vez cada 14 dias, ele vai lá e descarta cada mês ou quando ele sente que a lente está incomodando, que é uma prática bastante usual de alguns pacientes, né? Aí, de novo, pode ter a complicação. Então, ou o paciente não examinou, não foi ao oftalmologista para ser examinado antes se ele podia usar lente, ou o paciente não cuidou da lente corretamente, não desinfectou a lente corretamente, ou esse paciente não usou no sentido de cumprir as horas, de cumprir o ponto de descarte que cada lente de contato tem. Então, supondo que o paciente teve um desses 3, entre aspas, pecados, o que pode acontecer? Uma coisa simples que pode acontecer, simples entre aspas, né, porque existem outras mais graves, uma coisa simples é ele sofrer um estado de hipóxia, faltou oxigênio. Esse estado de hipóxia se manifesta de 2 maneiras. Ou ele faz uma pequena necrose na córnea, que os oftalmologistas chamam de infiltrado estéreo, então faltou oxigênio, aquele tecido morre, e aí a inflamação é grande, a dor no olho do paciente é grande. Ou ele tem uma síndrome que chama síndrome do olho vermelho agudo. Então, falta oxigênio, não existe morte em nenhuma célula, mas pela falta do oxigênio o olho reclama e ele acaba ficando vermelho e dolorido agudamente. Essas 2 condições são razoavelmente simples de resolver e o paciente sai destas complicações sem grandes sequelas. Mas sempre quando o paciente faz uma primeira complicação, a regra, ou normalmente a literatura mostra que esses pacientes vão fazer uma segunda. E a segunda vai ser mais complicada. Por mais que nós avisemos a esse paciente, cuidado, você usou errado, cuidado, você não cuidou direito. Os primeiros meses, às vezes até o primeiro ano ele cuida e faz direitinho, mas aí ele vai relaxando novamente. E não limpa mais adequadamente, não usa do modo correto que ele deveria usar. Aí ele faz uma segunda complicação, que pode ser mais grave. E o que é uma complicação mais grave? Normalmente as complicações mais graves são as úlceras de córnea. Então, as úlceras de córnea, normalmente, elas levam a uma baixa de visão ocular irreversível. O que eu quero dizer com irreversível? Eu não consigo clinicamente devolver a visão que o paciente tinha. Existem úlceras de córnea mais simples de serem tratadas, como as bacterianas. Existem úlceras de córnea muito mais graves de serem tratadas, como são as parasitárias. Por exemplo, as causadas por um parasita muito típico de lente de contato, ele gosta de infectar lente de contato, que é a Acanthamoeba. Uma vez o paciente tendo essas infecções, ele entra num tratamento agudo, intenso, para tentar retirar esses micro-organismos do olho, e uma vez curados, aí sim nós vamos pensar, nós vamos raciocinar como reabilitar a visão desse paciente. Se vai ser com transplante de córnea, se vai ser eventualmente com laser, ou até voltando a uma lente de contato, desta vez rígida, que consiga corrigir a cicatriz, a irregularidade da superfície ocular. Outras complicações. Se nós usarmos uma lente de contato com uma baixa oxigenação, de uma maneira errônea, a córnea pode reagir deformando. O
que eu quero dizer isso? O paciente é portador de uma miopia de 4 graus. Ele começa a usar lente de contato. Ele volta ao oftalmologista, os 4 graus dele de miopia viraram 4 graus com 3 de astigmatismo. Então, o astigmatismo são ondulações, são deformidades na curvatura corneana. Então, a hipóxia crônica pode levar a deformidades que, se tratadas adequadamente e rapidamente, podem ser reversíveis, mas eventualmente elas podem não ser reversíveis. E aí o paciente precisar de outros tratamentos para reabilitar a visão novamente. Uma vez o paciente recebendo a lente de contato para ser usada, ele foi examinado pelo oftalmologista e foi autorizado a usar lente de contato, ele tem toda uma rotina no uso dessa lente de contato. Aliás, eu sempre digo que o uso da lente de contato é um compromisso do paciente e do médico. O médico não pode indicar uma lente de contato para um paciente e mandar ele voltar daqui a um ano para uma nova consulta. Quer dizer, o paciente tem que retornar, dependendo do tipo da lente, do grau, ou com 1 mês, ou com 3 meses, para ver se a adaptação não está causando nenhum problema. E aí sim orientar, checar se o paciente está fazendo todos os passos do uso da lente de contato corretamente. Então, realmente é um compromisso oftalmologista-paciente. E é um compromisso paciente o uso de lente de contato. Então, ele tem que saber de todas as complicações, ele tem que assumir o risco. Então, tudo bem, se eu dormir com a lente, eu vou ter tais riscos. Se eu não desinfetar a minha lente corretamente, eu vou ter tais riscos. Então, ele tem que estar a par, ele tem que ter consciência desse uso. Então, o paciente, quando acorda e vai colocar sua lente de contato, ele tem que retirar a lente de contato do porta-lente de contato, limpar a lente de contato com a solução multiuso e colocar nos seus olhos. Não precisa usar soro fisiológico, aliás, o soro fisiológico é um risco, porque se for um soro fisiológico de grande volume, ele pode contaminar. Então, o ideal, se tiver que usar soro fisiológico, por exemplo, um paciente alérgico que não pode tirar a lente da solução química e colocar direto no olho, você pode lavar com soro fisiológico, mas o soro fisiológico flaconete, aqueles frascos pequenos descartáveis. Uma vez colocado no olho, o paciente tem que saber quantas horas ele pode usar essa lente de contato. O oftalmologista orientou quantas horas ele tem que usar essa lente de contato. Segundo ponto que o paciente tem que saber bem é o ambiente que ele está. Então, se é, por exemplo, um paciente que usa muito computador, numa sala com muito ar-condicionado, é claro que o olho vai ficar muito mais ressecado. Então, quando a gente usa os olhos muito para ler ou para usar computador, a gente pisca menos. Isso faz com que a lágrima evapore mais. Dentro de uma sala com ar-condicionado, onde a umidade cai. Então, esse paciente tem que estar orientado que durante esse uso, nessas condições ambientais, ele tem que usar muita lágrima artificial. Então, são todos detalhes que tem que entrar numa situação de usuário de lente. Vamos falar um pouco das mulheres e maquiagem, né? Então, a maquiagem deve ser feita da seguinte maneira. Primeiro, pela manhã, coloca-se a lente de contato e aí se faz a maquiagem. Caso contrário, quando você coloca a lente já está maquiada, você leva para dentro do olho, obviamente, impurezas da maquiagem. Então, tomar também esse cuidado. Bom, durante todo o dia você fez tudo certinho, entendeu as condições de meio ambiente que você está usando essa lente, você volta para casa e você vai retirar a lente. Então, você retira a lente do olho e é obrigatório fazer uma fricção das duas faces da lente de contato com o produto químico. Essa fricção ela é importantíssima para a retirada de proteínas, que normalmente a lágrima tem e aderem à lente de contato, as proteínas aderem à lente de contato, isso predispõe que bactérias, parasitas venham comer, entre aspas, essas proteínas. Então é importante essa fricção para tirar a proteína e para tirar possíveis micro-organismos que já estejam aderidos à lente de contato. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas o produto que eu comprei na farmácia, ele está dizendo que não precisa de fricção. Exatamente, tem alguns produtos que está escrito sem fricção, para bactérias, mas não há estudos para fungos e não há estudos para parasitas, a cantameba. Então, para a bactéria talvez você não precise fazer fricção, mas para esses outros 2 micro-organismos precisa. Então, de base, nós orientamos que todas as lentes de contato têm que ser feito fricção. Um outro hábito errôneo entre os usuários de lentes de contato é você preencher o porta-lente de contato com a solução química. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando você retira as lentes de contato de manhã para colocá-las, você deve jogar fora toda a solução.
Mas por economia, alguns pacientes vão lá e só completam. Então eles tiram a lente, eles fecham, quando eles voltam à noite para casa, eles só completam aquela solução. Isso faz com que a solução perca totalmente a sua eficácia. Então não se deve fazer isso. Deve-se, na verdade, quando de manhã eu coloco as minhas lentes de contato, jogar fora toda a solução, fazer uma limpeza que pode ser com água de torneira e deixar secar ao ar livre. Quando eu volto à noite para colocar novamente as lentes de contato no porta-lentes, eu coloco uma solução fresca, nova, preencho totalmente o volume e aí eu coloco as lentes de contato após ter feito a fricção. Existe também uma rotina no cuidado do porta-lente de contato. Então tem que ter uma escova de dente apropriada para o porta-lentes de contato, na qual você pega essa escova de dente, esfrega o porta-lentes de contato por dentro, por fora, com um sabonete neutro, um shampoo neutro, lava na água corrente e deixa secar ao ar livre. Fora isso, é importante saber que se você põe a sua lente de contato e você está seguindo corretamente todas as instruções dadas pelo médico, mas você sente que a lente de contato tem algum problema, que os seus olhos estão reagindo de uma maneira errônea ao uso da lente ou diferente, um olho vermelho, uma sensação de corpo estranho crônica, o uso da lente deve ser imediatamente suspenso e o paciente deve procurar com uma certa urgência o seu médico oftalmologista para detecção precoce de complicações. O uso de lente de contato, ele é bastante benéfico, ele é um ganho para o paciente, porque ele dá uma liberdade para o paciente, não é só o uso estético, a visão ela tende a ser melhor com a lente de contato, uma vez que, por exemplo, pacientes de altas miopias, eles têm uma visão só central pelo óculos e com a lente de contato eles têm uma visão mais ampla, mas o uso errôneo pode trazer complicações muito graves. Então, como eu já disse, o uso de lente de contato é um compromisso do médico oftalmologista com o paciente e um compromisso do paciente com a sua saúde. Antes vá ao médico e veja se você pode usar lente de contato, o médico vai orientar qual e como utilizar essa lente e, obviamente, se mesmo tudo corretamente estiver sendo feito e o paciente apresentar qualquer sintoma ou sinal, procurar imediatamente o oftalmologista.